você possa guardar esse texto e meditar nele na sua casa, ter como referência de fé na sua vida, porque é um assunto bastante pertinente sobre o que nós estamos vivendo nessa semana. Fé. Quantos encontraram? Diga amém. Ô glória, vocês estão afiadas de Bíblia, hein? Próxima vez eu vou pedir a Geu. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, interessante, a fé ela é o fundamento das coisas. Porque por ela os antigos alcançaram, o que diz na Bíblia de vocês? Algumas testemunhas. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Versículo 32, depois você lê na sua casa. Versículo 32 diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Curve sua cabeça, amém? Aleluia. Feche os teus olhos, que a sua oração nessa noite, nesse momento seja: Senhor, dá-me mais fé. Dá-me mais fé não, fortaleça a minha fé, porque você já tem fé. Senhor, nós falamos contigo mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Pedimos um direcionamento do Teu Espírito, Pai, sobre esta palavra, que Ele, Senhor, me ajude e oriente a Tua igreja, assim como eu peço também orientação na minha vida, Pai, para que nós possamos sairmos edificados desta noite, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e sabendo, Pai, tendo conhecimento que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, nós clamamos, ó Pai, para que Tu fales conosco nesta noite. Este é o pedido que nós fazemos a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O que eu vou tentar falar aqui nesta noite a vocês é um pouco a respeito de fé, ou tentar explicar a fé. Na verdade a fé não se explica, não tem como explicar, mas trazer algumas perspectivas e alguns parâmetros para que você possa fazer uma autoanálise na sua vida, para que você entenda se na vida que você tem levado com Deus, você tem colocado a sua fé em ação. A fé, na verdade, ela pode-se dizer, vamos colocarmos assim, como um fenômeno, que nós, exercendo na nossa fé em Cristo, mas também, ela não está somente voltada, num nicho religioso. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, as pessoas, os seres humanos também, eles fazem uso da fé, porém, não na proporção e na intenção que nós fazemos, que a nossa fé é em Cristo Jesus, fundamentada na palavra, mas no sentido de que eles buscam acreditar em alguma coisa, e alguns deles até acreditam que o mundo vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que as coisas serão melhores, Quando nós cremos em algo em que não está sob o nosso controle, mas que depende do controle ou da ação de terceiros, ou até mesmo de um poder sobrenatural, que nós como cristãos entendemos que é Deus, nós entendemos que este fenômeno ele está atrelado à fé, porque não depende de mim para que isso aconteça, e sim depende de outras pessoas. A pessoa que crê, por exemplo, que o mundo vai melhorar, ela tem fé na humanidade, dias melhores virão, ela sabe que isso não vai acontecer somente partindo dela, mas partindo de um aglomerado de pessoas, ou de organizações, ou seja qual for, não está nela.
Então isso automaticamente é uma fé, porque não depende de uma pessoa. Mas aqui a gente precisa fazermos um diagnóstico, entendermos também o que não é fé, o que é fé. Porque existem coisas que foram colocadas aqui, que está remetido a nós alcançarmos por intermédio da fé. Outras não, outras arremete a você. Por exemplo, hoje é domingo, para que vai tentar exemplificar, simplificar no máximo, porque, como eu disse, explicar fé é impossível. Então vamos tentarmos usarmos alguns, como eu posso dizer, umas analogias. Obrigado, Sibeli. Por exemplo, nós estamos aqui hoje. Se você tem em mente que amanhã à noite, ou amanhã de dia, você vai comprar algo na loja. Vamos usar um exemplo, você vai comprar um celular. Então você está planejando comprar um celular amanhã. E aí você tem a convicção que amanhã à noite você estará com um celular novo. Ou com uma TV, ou com um eletrodoméstico, eletroeletrônico, alguma coisa do tipo. Então você tem a certeza que amanhã à noite você vai estar com esse objeto. Então você pensa, poxa, eu tenho fé que amanhã à noite eu vou estar com isso. Isto não é fé, isto é planejamento. Quando você planeja algo, quando você coloca algo assim, de uma forma a organizar, poxa, amanhã eu vou na loja e vou comprar, e amanhã à noite eu terei tal coisa, eu terei tal objeto. Então você está se programando. Quando essa questão está atrelada somente a você, a um posicionamento seu para buscar, isso não é fé, isto é planejamento. E algumas questões que vocês apresentaram aqui diante do altar é planejamento. E isto é bíblico, porque Salomão escreveu Provérbios 16:3, dizendo assim: consagre os teus planos ao Senhor, e eles serão bem sucedidos. Então você planejou. Todos os testemunhos que nós ouvimos aqui, alguns foram colocados diante do altar do Senhor, outros planejados. Então existem coisas que muitas vezes você vai esperar do Senhor e não vai acontecer, porque não está remetido a Deus, e sim a você, a um posicionamento seu. Mas você precisa apresentar os seus planos e projetos diante do Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos. E é sobre isso que nós vamos tentarmos falarmos um pouco nessa noite. Óbvio que se eu perguntar aqui nesta noite, quem teria dinheiro para comprar uma casa o mês que vem? 99% aqui talvez, tem 1%. Não teria condições. Mas quando você coloca na sua mente, na sua cabeça, dizendo, o mês que vem, ou antes de findar um ano, eu vou comprar uma casa. Então já não está mais no seu controle, porque as condições às vezes não são favoráveis. As condições muitas vezes financeiras, ou as suas economias, não é favorável a uma perspectiva de comprar uma casa, não. Então isso já não está mais no seu controle. Mas quando você verbaliza e coloca isso, fala, até o fim do ano eu vou comprar. Isso se chama fé, porque já não está mais no seu controle. Então aqui nós definimos em rápidas palavras, de uma maneira simplória, o que é fé e o que não é fé. O que está no nosso controle, o que nos traz a capacidade de nós mesmos fazermos, e o que é com Deus. E aí eu tenho uma má notícia para você. Porque segundo a palavra que nós lemos aqui nesta noite, a fé, ela é uma certeza. Amém? Oh glória! A fé, ela é uma certeza. Portanto, se você tiver qualquer dúvida ou resquício de dúvida sobre algo que você está buscando, isso já não é fé. Se eu tiver uma dúvida sobre aquilo que eu tenho buscado, já não é fé, porque a fé, ela é uma certeza. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: a fé agora faz sentido? Você crê porque a fé faz sentido? Ou simplesmente você crê porque a fé não precisa fazer sentido? Qual é a forma que você crê? A pergunta é meio filosófica, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele nos deu uma mente que deve ser desenvolvida. E eu falo de uma mente humana, uma mente em que ela deve ser utilizada, e muitas vezes nós ignorarmos o nosso desenvolvimento intelectual, a gente vai viver uma vida atrofiada. Pode ser dizer nessa manhã, já vou explicar para você, uma vida ingênua. Porque quando nós olhamos para a palavra, o que a palavra nos remete? Sempre nós temos uma mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo escreve sobre isso. Ele fala sobre o direcionamento que nós devemos termos nessa terra, de termos a mente de Cristo. Aliás, no último versículo,
Paulo, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, e é o Espírito Santo que vos faz saber aquilo que o Pai está pensando acerca das coisas, e faz saber, e o Pai também ter conhecimento acerca daquilo que você está pensando. Então o que eu estou tentando dizer com isso? Que as nossas mentes, nós não podemos agirmos com ingenuidade, nós não podemos sermos ingênuos e às vezes e acreditar, por exemplo, que a complexidade da vida e das coisas se deram a partir do nada. Quem estuda, por exemplo, o corpo humano, quem estuda essas coisas sabe que é muito mais complexo. Então a gente não pode entender que essas coisas apareceram simplesmente independente de uma força superior. Quando Deus, Ele nos trata esse conhecimento para que nós tenhamos uma mente, a mente de Cristo, um intelecto, para que nós possamos pensarmos sobre essas coisas. Então eu falo para que você use a sua mente de forma cuidadosa para pensar sobre essas coisas também. Porque Deus, Cristo e o Espírito Santo quer que nós sejamos inteligentes. A Bíblia nos diz que nós devemos apresentarmos culto a Ele, culto racional. Sabe o que é racional? É você pensar e saber o que você está fazendo. É você não ser hipócrita e saber o que você está oferecendo a Deus. Então por isso que Deus, Ele quer que nós tenhamos essa mente, tenhamos essa força, que nós confiamos nele, com isso. Só que existem coisas também que nós, assim, tem coisas que nós devemos pensarmos sobre o assunto, mas tem coisas que a gente nos prende e fica pensando, e a palavra nos diz que tem coisas que Deus guardou para Ele somente. A Bíblia nos diz que tem coisas que nunca serão reveladas ao homem, mas existem esse tipo de coisa. Mas nós estamos buscando conhecimento também em Deus, para que nós tenhamos em nós a completude daquilo que Ele quer fazer através da inteligência que Ele pode nos dar, que Ele pode te dar. Isso eu estou falando de uma maneira rasa. E falando de uma maneira rasa, voltando no assunto de fé, eu vou tentar falar para você a forma que você pode pensar se você tem fé ou não. Nós já vamos chegar na mensagem. Mas quando nós éramos crianças, um exemplo, nós éramos crianças e nós percebíamos que estava chegando o nosso aniversário. Quando a criança percebe, a criança ela fica animada, não fica animada? Fica empolgada e ansiosa, por quê? Porque ela sabe que no dia do aniversário dela, ela vai ganhar um presente. Você no dia do seu aniversário, quando você era criança, hoje em dia, meu Deus, eu ganho ainda, glória a Deus, no ano bissexto, mas ganho. Mas a criança ela fica empolgada para ganhar. Será que eu cobrei um presente agora? Não, né? Não deu essa sensação, né? Mas ela fica empolgada para cobrar. Amém, Jana? Amém, disse amém. Então, nesse processo de empolgação, por quê? Porque ela sabe que ela vai ganhar um presente. Só que não somente ganhar presente, mas também ela tem surpresas que podem ou não acontecer. Então cria uma expectativa na criança de que ela vai ganhar um presente, mas também pode haver uma surpresa, pode ganhar pode ganhar mais, ou pode ganhar uma festa. E aí, o que eu queria dizer para você nessa noite? Que aniversários combinam com certezas e expectativas. E eu estou dizendo isso para dizer que a fé é da mesma forma. Ela combina certezas e expectativas. Gente, só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo nessa noite para falar essas palavras para vocês, porque é um assunto bem complexo. Por que eu digo isso? Certezas e expectativas. Porque a fé, ela é baseada, por assim dizer, em experiências passadas que nós vivemos. Quando você vive uma experiência de fé e testemunha daquilo que Deus fez, você fala, uau, Deus cumpre com a palavra dele. Se eu apresento um pedido, as minhas orações diante de Deus em favor a uma causa, Deus cumpre, Deus faz. Então você vive uma experiência, e quando isso passa, você traz à memória o que você viveu. Quando você apresenta um projeto diante de Deus, você cria o quê? Você sabe que você pode receber, você cria uma certeza que você vai receber, mas também você cria uma expectativa de que Ele pode cumprir e fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós desejamos, porque a vontade dEle é melhor do que a nossa. O que Ele tem para você muitas vezes é maior do que você tem projetado para você esse ano. Então quando eu olho para esse contexto dessa expectativa de novas surpresas, que podem estar a caminho quando eu apresento o nosso projeto diante de Deus, eu entendo que Ele está no controle de todas as coisas na minha vida. Ele está no controle de todas as coisas na sua vida. Só que nós precisamos termos um ponto de partida, para que nós possamos executarmos a nossa fé.
E o ponto de partida principal, primeiro, é crer nos atributos de Deus, é crer no caráter de Deus. Este é o ponto de partida da fé. E depois crer nas promessas dele. Não tem como eu acreditar na promessa sem eu crer primeiro e conhecer o caráter de Deus. Porque quando eu conheço Deus, quando eu conheço os atributos e o caráter, e Ele faz a mim uma promessa, eu entendo que Ele vai cumprir. Baseado nas experiências passadas que eu vivi com Ele, que você viveu com Ele, Ele vai cumprir na sua vida. Por isso que existe uma ordem das coisas. Primeiro, não creia mais na promessa do que naquele que fez a promessa. Creia primeiro em Deus. Creia em Deus. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Só que eu não quero também usar essa noite, a palavra tenha fé como uma motivação. Porque às vezes quando nós passamos por dificuldades ou por alguma circunstância, é um hábito quase que motivacional a pessoa chegar a falar, tenha fé, as coisas vão melhorar. Aí chega outro, tenha fé, as coisas vão melhorar. E quase que é uma frase motivacional nessa questão de tenha fé. Mas a questão de ter fé, ela envolve um compromisso e uma ação. Não tem como apenas eu ter fé se eu não tiver uma ação para conquistar aquilo que eu estou acreditando que eu vou ter. Porque a fé, ela não se trata apenas numa confissão de palavra, não, mas de atitude. Falar que tem fé é fácil, mas você viver em fé, aí é outro nível. Porque a fé vai revelar a sua atitude. Aliás, a sua atitude vai revelar a fé. Portanto, se você não tem tido atitude, isso demonstra a sua falta de fé. E isto é cruel. Viver sem fé, porque estar sem fé e viver sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu falei no início dessa palavra, a fé não se explica. Não tem como explicar a fé. Mas pode-se dizer que a fé se experimenta. Explicar é difícil, para você entender você precisa experimentar a fé. Quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, nós vemos que alguns heróis, dentre eles Noé, ele experimentou viver a fé. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra, e indo em contramão do mundo, contrariando o mundo, naquele tempo ele começou a construir uma arca, aonde num tempo onde não havia chuva. E ele recebeu essa palavra e ele começou a construir. As pessoas olhavam para ele e criticavam ele, chamando ele de louco. Mas ele estava colocando uma atitude, uma ação, crendo na palavra que ele recebeu de Deus. E às vezes quando nós estamos dispostos a viver em fé, quando nós estamos dispostos a viver essa fé ela vem com alguns encargos também nas nossas vidas. Ela vai vir com alguns encargos na sua vida. E um delas é a rejeição. Quando você colocar a sua fé em prática, muitos às vezes vão te rejeitar. Assim como Noé também, ele foi rejeitado naquele tempo. Você pode estar sendo contrariado lá fora por causa da sua fé. As pessoas podem estar te criticando lá fora por causa da sua fé. Olhar para você de maneira diferente, As pessoas às vezes nos consideram diferente, Cleber, só pelas nossas atitudes, pelo modo muitas vezes obediente em que nós servimos a Deus. Elas nos subjugam dessa forma pela justiça, pela vida justa que nós levamos lá fora. Sabe por quê? Porque quando você leva uma vida em obediência a Deus, a desobediência do mundo lá fora fica em evidência. Quando você está num grupo de relacionamentos, seja do trabalho, familiar, de amigos, ou seja qual for, quando você cumpre a justiça, quando você cumpre a obediência nos princípios que Deus tem para a igreja dele, você automaticamente ou indiretamente evidencia as desobediências das demais pessoas. Quando você pratica justiça, dentro um grupo ou aglomerado de pessoas aonde a injustiça impera, irmãos, você indiretamente está evidenciando a injustiça que está acontecendo naquele meio. Por isso que vocês vão ser odiados. Jesus já disse isso: sereis odiados por causa do meu nome. Mateus no capítulo 10, no versículo 22, Jesus fala: sereis odiados por causa do meu nome, porém aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Em todas as áreas da nossa vida, quando Deus trata conosco, Ele fala em questões de perseverança.
Na fé você precisa perseverar, nas batalhas você precisa perseverar, nas lutas, no trabalho, a palavra é sempre perseverança, na oração, no jejum, é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não espere que as coisas, muitas vezes, que o mundo lá fora ame vocês. Não, vocês vão ser odiados. Paulo já escreveu que ele se vangloria nas aflições e na dificuldade que ele passa, porque ele sabe que nisso ele vai ter alegria no Senhor. Então lá fora, igreja, não vai ser nada fácil para nós, não vai ser nada fácil para você. E aí eu pergunto a você, Deus pode colocar a nossa fé à prova? Deus pode colocar a sua fé à prova? A sua fé no quesito de buscar algo e também a sua fé como cristão? Deus pode. Hebreus 11 fala isso, que Abraão foi colocado à prova. Quando Deus deu a Abraão Isaac. Isaac era o filho que Abraão estava buscando, era o sonho dele ser pai. Deus faz uma promessa, ele recebe, de repente ele tem filho, ele tem o Isaac, de repente Deus olha para ele e pede Isaac. E aí as coisas começam a se complicar um pouco, porque às vezes nós não colocamos os nossos sonhos diante do Senhor. Às vezes você não confia, você tem medo de confiar a Deus o seu sonho, porque às vezes o que você pediu aqui, ou o que você pediu no ano passado e você bebeu e recebeu, talvez você tenha medo de confiar na administração do Senhor. E às vezes vai existir momento que aquilo que Deus fez e cumpriu na sua vida, Ele vai pedir para que você sacrifique. E aí você estaria disposto a sacrificar ao Senhor aquilo que Ele te deu? Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus deu a ele um filho, Deus deu a concretização de um sonho, de um projeto. De repente Deus fala: olha, eu quero que você sacrifique o seu sonho a mim novamente. E aí? Teria fé o suficiente para que isso acontecesse? Abraão não pensou duas vezes, porque ele conhecia Deus, o caráter de Deus. Se Deus pediu, é porque Deus tem coisa melhor para mim. Se Deus pediu algo a você, se Deus pediu para você que você sacrifique algo a Ele, é porque Ele tem coisa melhor para a sua vida. E se você, assim como Abraão, quando Abraão o fez, Abraão recebeu muito mais de volta do que ele poderia ter imaginado, porque ele queria apenas um filho, aí Deus deu a ele uma nação. Todos nós conhecemos hoje Abraão como pai das nações, através da genealogia dele. Então quando você sacrifica algo que Deus tem pedido a você, o que Deus tem para você é muito maior do que Ele está pedindo. E às vezes o seu sonho que você recebeu parece a realização da sua vida, só que você não faz ideia o que Deus tem para você. Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas maiores. Quando, vocês lembram daquela música, o Joquebede? Joquebede fala da mãe de Moisés. Você lembra, né? Moisés não vai morrer. Era promessa na vida de Moisés ser um libertador, uma família de levita. Eles recebem, Moisés nasce. E aí os pais de Moisés escondem Moisés por 3 anos, por 3 meses. E chegasse 3 meses, eles não conseguem mais esconder, porque havia uma ordem de Faraó para matar todas as crianças, todos os hebreus, os homens, os meninos. Os pais de Moisés conseguem esconder por 3 meses. Depois de 3 meses já não conseguem esconder mais. Aí o que o Joquebede faz? Senhor, já não está mais no meu controle. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu amamentei, eu protegi, eu cuidei, mas agora não está no meu controle. Não vou jogar no rio, mas eu vou colocar numa cestinha e vou colocar lá e vou entregar. Que o Senhor cuide. E colocou Moisés. A irmã de Moisés ficou olhando para ver o que ia acontecer com o coitadinho. Aí a filha do Faraó viu, achou o menino bonito e falou: uau, esse aqui é um menino hebreu, vou cuidar dele. E aí a irmã dele chega diante da filha do Faraó: nossa, ele é um recém-nascido, o que você acha de eu achar uma mãe hebreia para alimentá-lo? E aí a princesa concordou, falou: nossa, vamos fazer isso mesmo. E ela vai lá, chama quem? A mãe de Moisés. Fugiu do controle dela. Senhor, está na sua mão. De repente o que Deus faz? Deus devolve para ela, e não simplesmente devolve a ela, mas dá a Moisés uma educação daquele tempo, porque o Egito era o país mais poderoso naquela época. Dá riquezas, o menino cresce informado e conhecedor de toda a ciência que poderia conhecer naquela época.
Joquebede colocou: Senhor, não está mais no meu controle, está contigo. E aí você conhece toda a história. Às vezes o que nós precisamos é termos também esse tipo de fé, uma fé inabalável, que nada venha nos afetar. E aí você pensa que às vezes você tem uma fé inabalável, né? Acha que vai garantir a você uma vida despreocupada. Você acha que porque por ter uma fé que nada te abala, você acha que você vai ter uma vida feliz. Irmãos, é quase que ao contrário. Quando você tem uma fé inabalável, é quase que essa fé nos garante uma vida de sofrimento. Porque nós somos colocados à prova todos os dias. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, a gente levanta questões dizendo: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa luta? E a gente faz esses tipos de questionamento com Deus. Só que nós esquecemos de se perguntar algo, ou fazer uma pergunta a nós mesmos que seria muito mais útil do que essa. Ao invés de você perguntar por que eu estou passando, se pergunte a você mesmo: por que eu não passaria por isso que eu estou passando? Porque nós achamos que nós somos merecedores de não passar por luta, por provação. Irmão, Jesus passou. E às vezes tem crente que acha: eu estou passando por essa dificuldade. Se pergunte por que você não passaria. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não é o farelo do pacote de biscoito. Não. Todo mundo vai passar por luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, isso é a prova que vocês também vencerão. Aleluia! Sabe por que eu falo para que você se pergunte isso? Porque eu não passaria por isso. Porque a sua fé e este mundão lá fora, eles estão em rota de colisão. E vai haver consequências quando isso realmente acontecer. Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Então nós estamos à contramão do mundo. Jesus, ele disse que nós teríamos aflição. Então o que nós temos que pegar essa palavra e entender? Poxa, nós vamos ter, então eu vou esperar a aflição. Eu vou esperar o dia mau. Porque quando isso chegar, quando isso acontecer com você, você não vai ficar surpreso. Você não vai ficar chocado. Aflição. Não. Jesus alertou você que você vai passar por dificuldade. Então, esteja preparado para que o dia isso acontecer. Isso chegar, se o dia ruim chegar, a aflição chegar, o que você faz? Está vindo. Bate no peito, toca no joelho. Estou pronto para outra. Quando nós aceitamos Jesus, nos convertemos, nos batizamos, nós morremos para o mundo. Aquele que está morto já não sente nada. Se nós realmente morremos para este mundo lá fora, as palavras que são lançadas contra nós não podem nos afetar. Mas estão falando mal de você, deixa que fale, eu estou morto. Mas estão acusando você disso, daquilo, deixe que acuse, eu estou de boa. Jesus falou que isso ia acontecer. Por que eu não passaria por essa circunstância? Se Jesus foi traído, se Jesus foi mal falado, se Jesus foi açoitado, se Jesus passou por isso, mas nós achamos que nós não vamos passar dificuldade. Se você vê a história da igreja primitiva, os caras morreram feio. Os profetas do Antigo Testamento, e aí uma dificuldade que a gente passa, pegou outro rumo, né? Glória, vamos voltar aqui. Aleluia, então glória aí. No mundo, então não fique chocado quando você passar por aflição. Não fique chocado. Fica de boa. Jesus falou que vai estar conosco todos os dias. Mateus 28, capítulo, versículo 20 diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então se Ele está com você, meu irmão, se Ele está realmente com você, você pode estar no inferno, nem que isso te choque, mas se Jesus estiver com você, você vai estar em paz. Isto é o suficiente. E quando eu falo nessa questão de Ele estar, isso não é simplesmente uma opinião, de Ele estar comigo ou não. Não, isso não é opinião, isso é uma certeza, é uma fé. Ele está com você todos esses dias, e até a consumação dos séculos, até o dia da sua morte, ou até o dia que Ele vai vir buscar, para levarmos para perto dEle. Por isso que, quando nós falamos de fé, nessa questão de relacionamento com Deus, Deus às vezes Ele
Ele não se contenta às vezes que você saiba só da existência dele. Deus não se contenta com isso. Por quê? Porque Ele quer que através da fé você desenvolva um relacionamento com Ele. Não é simplesmente você saber que Ele existe. Não, é se relacionar. E isso só é possível mediante a fé em Cristo. Você vai precisar colocar a sua fé em ação. Tiago, no capítulo 2, ele fala muito sobre a questão prática de fé, sobre a questão de obras, propriamente mais no contexto de amor ao próximo, que é um dos contextos, mas existem outros. Mas Tiago, ele explica, ele dá um ensinamento sobre essa questão de fé, que ela precisa haver obras. Não basta, quando Tiago estava tratando esse assunto com os irmãos falaram: Tiago, fique em paz, nós cremos em Deus, nós só temos fé em Deus. Sabe o que Tiago fala para ele no versículo 14, no capítulo 2? Fala: uau, parabéns para vocês, muito bem. Só que isso não é o suficiente. Sabe por quê? Porque vocês estão de boa achando que basta somente acreditar em Deus. Saiba que os demônios, que o diabo também crê em Deus. Então somente a fé em acreditar não é o suficiente, precisa ter obra. E o diálogo ali vai longe se você começar a ler esse texto. E ele fala que a fé sem obras é morta. Não faz sentido. É interessante que nesse versículo, se você puder abrir sua Bíblia depois, ali ele vai mostrar uma forma de fé através da obra. Tiago capítulo 2, no versículo 18, ele vai dizer assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Como eu vou mostrar que eu tenho fé, se eu não pratico as obras? É isso que ele estava contestando. Alguém vai dizer para vocês: mostre a tua fé. Aí você não tem obra, como é que você vai mostrar que você tem fé? E aí ele fala bem assim, dizendo: olha, eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Assim, quando você vê as minhas obras, você vai saber que eu tenho fé, porque eu estarei mostrando a minha fé. Irmãos, de uma forma direta ou indireta, a fé nós precisamos termos, e ela precisa existir de uma maneira manifestada na vida do crente. A fé, ela precisa existir antes que você possa realizar alguma coisa que está no seu alcance ou não. Você precisa acreditar que aquilo que você vai fazer vai dar certo. Primeiro, na mente. Nós já ministramos sobre isso, sobre o poder de nós projetarmos, de nós colocarmos no nosso coração, para daí colocarmos em prática. Então você precisa ter a fé para fazer algo. Tenha fé, ótimo. Parta para ação, oração e ação e atitude de fazer alguma coisa. Se você tem fé que aquilo que você projetou diante de Deus você vai alcançar, você sabe os meios, você sabe o caminho, porque lá tem uma opção: como eu vou fazer isso? Primeiro, para que eu quero isso? E qual é a forma, como que eu vou fazer isso? Então tem coisas que é você que precisa fazer. Primeiro, fé, e depois colocar em ação. E aí talvez você esteja se perguntando nesse momento: será que eu tenho fé? Depois de tudo isso que eu ouvi, será que você tem fé? Aleluias. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 3, que há uma medida de fé dada a cada um de vocês. Então você tem fé, porque a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar. Aliás, vocês não aceitariam Jesus se vocês não tivessem fé. Então, se vocês crê que Jesus é quem Ele diz que foi, quem Ele diz que é, vocês têm fé. Se você crê que todas as coisas foram criadas por a partir da palavra, que é Cristo, pela palavra de Deus, então você tem fé. É interessante, Rival, que nós cremos que Deus criou todas as coisas. Tudo veio a existir a partir do nada, mas nós temos uma dificuldade de crer nas promessas que Ele faz. Você crê que tudo veio do nada, e aí quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, você não acredita. Gente, tem que conhecer mais a Deus, o caráter de Deus. Há uma porção de fé dada a cada um de vocês. Há uma porção de fé dada a mim. Há uma porção de fé dada a você. Sabe o que Jesus falou?
marca aí para você ler depois, Marcos 11, a partir do versículo 22, Jesus ele estava saindo de Betânia indo para Jerusalém, e aí ele vê uma figueira bonita, cheia de folhas, Jesus estava com fome, ele chegou perto da figueira e foi pegar um fruto, e não tinha fruto, aí ele olhou para a figueira e falou, que ninguém nunca mais coma desse seu fruto, e virou as costas e saiu andando. Pedro atrás, Marcos, João, tudo. Foram para Jerusalém. Eu acho que Jesus teve uns 5 minutos ali, né? Ninguém nunca mais coma do seu fruto. Partiu para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, estava uma anarquia no templo. Os cambistas, os vendedores. Aí é aquele momento lá em que ele, né, joga a mesa, vira, faz tudo o que tem que fazer, expulsa, né? Minha casa será chamada casa de oração e tal. E passa o dia, e prega, e beleza, termina o dia, vai embora. No outro dia ele volta, com os discípulos andando, Pedro passa em volta da figueira e olha a figueira seca, as folhas secas, os galhos secos e as raízes secas. Pedro ele olha, ele lembra, cutuca o outro discípulo olha, eu fico imaginando essas coisas, essas cenas, né, que eles viviam todo dia. Imagine, os discípulos que viviam uma aventura com Jesus todo dia. A gente acordava igual criança para o aniversário. O que será que vai acontecer hoje? O que será que vai acontecer hoje? Né? E aí Pedro olha aquela lá, fala com João e tal. Pedro, Tiago e João, né? Os três, né? Panelinha ali. E aí, ó, nossa, fica, mestre, todo assustado, atemorizado, fala, mestre, olha a figueira, secou. E Jesus olha, estava mais calmo com certeza, né? Fala, tendes fé, Pedro? Tendes fé? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e se você não duvidar no teu coração, isto vai acontecer. Uau! E Jesus largou Pedro falando e seguiu viagem. Você está entendendo a fé? O que pode fazer? Qual é o segredo? Não duvidar. Porque como eu falei no início da palavra, se tiver pinguim de dúvida, já não é fé. E aí, se você fica pensando, nossa, mas tem aquela passagem que Jesus fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer, né, um monte de coisa e tal. E aí Jesus, ele tem algumas passagens, se você conhece bem a história de Jesus, você vai ver que ele elogiava tanto quem tinha uma grande fé, mas também quem tinha uma pequena fé. Lembra do centurião? Lembra de Pedro? Jesus, ele elogiava, né? Trava a língua. Essa palavra é difícil, gente. Não elogiava, essa palavra aqui. Tanto quem tinha bastante quanto tinha pouco. Ou seja, há uma medida repartida, há uma medida, há um tamanho e há uma quantidade de fé que é nos dada. Tem gente aí que pode ter mais fé do que eu, assim como eu posso ter mais fé do que alguns. E como eu posso fortalecer isso? Como eu posso fazer com que minha fé cresça? Ela aumente? Ela pode aumentar, e vocês têm a resposta, está em Hebreus mesmo. A fé vem, me ajuda aí, e ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo ele escreve nessa medida de fé que é dada a cada um, ele está dizendo no contexto geral, todo mundo tem fé, porque Deus deu essa medida a todos. Sabe aquele contexto que Jesus ressuscitou e aparece naquela casa de portas fechadas? Ele fala, paz seja convosco. Ele fala com a galera que ali estava. Amém? Tomé não estava ali. E aí ele desaparece e vai para outra banda. Quem sabe foi lá para Emaús. E aí todo mundo sai, encontra com Tomé e fala, Tomé, o mestre está vivo. Aquela expectativa, né, dos discípulos, né? Ah, Tomé, olha, sai fora. Quem falar essas coisas para mim, ele morreu. Não, Tomé, nós vimos. Vocês viram, Eu não acredito. Eu só acredito. Olha o que Tomé fala para eles. Eu só acredito quando eu ver ele, quando eu tocar nas mãos deles, nas feridas, aonde o prego entrou. Eu só acredito se eu estiver do lado dele, segurar as mãos deles e estiver juntinho dele. Aí eu acredito. Passou 8 dias. Estava lá todos os discípulos numa casa trancado. De repente Jesus, paz seja convosco. Tomé já olhou assim. Antes que Tomé falasse alguma coisa, Jesus falou, Tomé, vem aqui. Jesus, ele tinha o dom
Tomé, vem aqui. Vem aqui do meu lado, Tomé. Tomé foi do lado dele. Tomé não conseguia falar. Segure minhas mãos, Tomé. Olha isso aqui. Tomé tocou. E aí ele libera uma palavra dizendo bem assim: você creste porque você viste, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado porque você não viu Jesus, mas você crê na palavra dele. Aleluias, esta é a palavra. Vocês são felizes porque vocês creem em Cristo Jesus. Essas foram as palavras do próprio Cristo para vocês. Aleluia, isto é fé. E agora eu quero levar vocês num nível mais profundo de fé. Não vou entrar com tantos detalhes, mas eu vou aguçar a sua mente. Existem níveis de intervenções que exigem um nível maior de fé. E aí nós vamos entrarmos num outro critério que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12. O dom da fé, que é outra coisa. Há uma medida de fé repartida a cada um, mas existe o dom da fé, que são coisas diferentes. Assim como os 9 dons do Espírito, o dom da fé, ele faz parte dos 9 dons do Espírito. E isso não é para todas as pessoas, porque a salvação é gratuita. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas você estar cheio do Espírito Santo, você buscar os dons espirituais, isto demanda tempo. Demanda consagrar a sua vida, demanda jejum, demanda oração. O dom da fé demanda consagração para que você alcance. Porque eu estou dizendo isso? Para que você tenha esse conhecimento que existe o dom da fé, que é praticamente um upgrade, um complemento da fé. E existem algumas intervenções que você precisa buscar na sua vida, que vai exigir o dom da fé. Ah, mas eu não tenho. Só que tem um detalhe: você pode transitar por esse dom. É a mesma coisa quem, por exemplo, não tem um dom da profecia, mas vai chegar algum momento que essa pessoa pode ser usada em profecia. Ela não tem o dom, mas Deus pode usar. Ah, a pessoa não tem um dom da cura, mas vai chegar algum momento que Deus pode usar essa pessoa para curar alguém. Ou seja, a experiência de viver, de transitar por esse dom. E da mesma forma, Deus pode proporcionar a vocês transitar pelo dom da fé. Porque às vezes o que você está buscando não é simplesmente por uma fé que é dada, repartida a cada um. Embora o que Jesus falou para Pedro dizendo: olha, se você crer, você vai dizer esse, não, quer fé maior que essa? Não duvidar, falar para o monte levantar e se jogar no mar. Existe uma fé que pode mover, existe. E eu estou trazendo isso a conhecimento da igreja, que não é todas as pessoas. E eu tenho uma má notícia para você, que os seus olhos brilharam agora, porque teve alguns aí que os olhos brilharam. O dom da fé. Este dom, como os demais dons, não é para ser usado em benefício próprio. Isso é um balde de água fria, né? Mas eu vou tentar explicar para você. Porque às vezes você fala: nossa, eu preciso receber uma promessa de Deus, e aí eu vou exercer o dom para receber. Não, irmãos, sinto muito, esse dom não é para você receber as suas promessas, não. Esse dom, ele é usado e ele é manifestado para um bem maior. Exercer o dom da fé. Quando a gente recebe um milagre por intermédio do dom da fé, o maior beneficiado não é nós, não somos nós, mas é o reino. Você pode ser beneficiado pela manifestação do dom da fé na sua vida, mas o maior beneficiado tem de ser ao reino. Porque quando Cristo dá os dons espirituais, Ele dá à igreja, para ser usado na igreja. Ele não dá para ser usado em benefício próprio. Eu vou citar um exemplo para que você entenda isso. Foi ministrado aqui há alguns dias e foi falado sobre Sadraque, Mesaque, Abednego. Agora vocês lembram o nome deles, né? Glória, estou falando todo culto quase, mas não vou falar hoje. O que ele tinha fé? Ele chegou diante do rei e falou: olha, o nosso Deus pode nos livrar. Olha, essa era a fé dele. A fé, a medida dada de fé a ele. O nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não livrar, opa, peraí, saiu do controle dele.
já não está mais na mão dele. Se ele não nos livrar, nós não vamos se prostrar. E o que aconteceu? Nós lemos aqui a partir do versículo 32, os caras enfrentaram o fogo e não morreram. Foi exercido ali o dom da fé. Pelo dom da fé, eles foram salvos da morte. Mas o maior beneficiado foi quem? O Deus dos exércitos. O maior beneficiado foi o reino. Então eles transitaram nessa experiência. Assim como Daniel, no capítulo 6, fala de Daniel na cova dos leões. É o dom da fé que foi exercido a ponto de o reino ser glorificado, o nome de Deus ser exaltado. Os leões estavam famintos. Daniel dormiu a noite inteira com os leões. No outro dia foi lá, o rei jejuou, chegou lá e viu Daniel vivinho. E quando viu Daniel vivo, o que o rei fez? O decreto de Dario. Ele fez o mundo inteiro saber desse decreto, saber que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, e que quando eles verem esse Deus, que tremam e temam diante desse Deus. Aleluia! Foi exercido o dom da fé. Por quê? Porque trouxe o benefício para Daniel, sim, mas qual foi o maior beneficiado? O reino. Atos capítulo 28, quando Paulo sofre um naufrágio. Paulo sofreu alguns naufrágios na vida, mas quando ele sofreu, ele foi anado até uma ilha chamada Malta, e ele chega na ilha de Malta, com frio. O que ele faz? Vai juntar lenha para fazer fogo, para se aquecer. E o que acontece? Pobre, né? A víbora. Foi pegar uma madeira, a víbora... E os povos daquela vila sabiam, ou desconheciam, que raça, não é que raça que fala, que qualidade, que gênero, que tipo era aquela víbora. Eles só sabiam que era perigosa. E quando eles viram que Paulo tinha sido picado por aquelas víboras, falaram: ixi, oi? Vai morrer. Vamos organizar aí o lenço, vamos fazer alguma coisa, abrir a cova aqui, tem algumas horas de vida. Paulo fez a fogueira, ficou, não aconteceu nada. E a Bíblia conta que as pessoas daquela ilha começaram a olhar Paulo com um olhar diferente. Esse cara é um feiticeiro. Cara, ele mexe com coisa... Por quê? Porque não aconteceu nada com ele. O que Deus fez? Deus chamou a atenção daquela aldeia, daqueles povos. Para quê? Para que o Evangelho fosse pregado naquele lugar. Porque Paulo mesmo escreve que o Evangelho, ele é poder. Aleluia! A fé foi tão grande que ele foi liberto da morte nessa ocasião. Mas quem mais ganhou foi o reino. Por que eu estou contando isso a vocês e dando trazendo esse conhecimento a vocês? Falando a respeito do dons, falando a respeito de tudo isso. Porque às vezes o milagre que você colocou aqui diante do altar do Senhor não diz respeito somente a você. Talvez o milagre que você está buscando nesse segundo semestre não diz respeito somente a você chegar aqui e contar, receber. Aliás, você precisa contar as bênçãos que você recebe. Porque às vezes aquilo que você recebe diz respeito ao dom da fé, e não somente àquela porção medida que é dada. E às vezes o milagre que você colocou aqui diante do altar não diz respeito só a você, mas diz respeito ao reino de Deus. Aleluias. Às vezes o que Ele quer fazer na sua vida não é simplesmente para te exaltar ou para te honrar, mas para proclamar o reino dEle através do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Então quando Ele fizer algo que você vê que não estava no seu controle, irmãos, testemunhe, fale, porque não diz respeito a você, mas diz respeito à palavra dEle, às promessas dEle, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele cumpre. Aleluia. Então entenda isso. Aquilo que você apresentou diante do altar do Senhor pode dizer respeito ao reino de Deus, e não somente a sua vida. Não quer dizer que você não seja beneficiado. Sim, você será beneficiado, mas o maior beneficiário será o reino de Deus. Amém? Glória. Vamos encerrar o culto nessa noite. Que você possa sair com essa mentalidade de fé aqui, e que você possa estar aguçado a buscar a manifestação do dom da fé na sua vida, para que você venha alcançar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Coloca de pé nessa noite. Aleluias.